Oi, gente linda, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um dia na dieta começando por aqui. E hoje, gente, eu trouxe um assunto muito legal que muitas pessoas têm curiosidade, que é sobre a alimentação aqui em casa. Não só a minha, tá? A de quem vive comigo, que no meu caso é o marido, né? Então, muitas pessoas dizem assim: nossa, como é que é aí na sua casa? Porque na minha casa é muito difícil. Porque meu marido come só hambúrguer, pizza, macarrão. Ele não me ajuda na dieta. Eu tenho muita dificuldade de resistir às tentações que entram em casa. Com você aí também, assim? Me conta já aqui nos comentários como é que é, tá? Pra gente conversar sobre isso. Aí eu vendo todos esses comentários, às vezes que ocorrem até lá no direct do Instagram. Eu falei, vou gravar um vídeo aqui de um dia da alimentação aqui em casa. Que eu como e o que o meu marido come, né? E como que isso que foi, né, durante esses... Nós estamos juntos há 17 anos, então eu vou contar um pouquinho o resumo para vocês, que nem sempre foi exatamente assim como é hoje, tá? E eu vou dizer para vocês como que eu fiz para mudar isso aqui em casa, tá? Então, assiste esse vídeo até o final e não esquece de deixar tua curtidinha aqui para mim, porque vai me ajudar muito aqui no YouTube. E também, se você não me segue, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e ver todos os meus diários da dieta e a minha jornada aqui rumo ao emagrecimento, tá? Bom, vamos lá. Quando a gente se conheceu, eu era magra. Eu pesava 65 quilos. Eu tinha vindo de um emagrecimento de 30 quilos, tá? A gente se conheceu, eu tinha... Meu Deus, eu vou fazer cálculo aí, 25 anos, né? Por aí. E eu tinha vindo de um emagrecimento de 30 quilos no passado, então eu estava magra, eu estava me equilibrando aí para sempre manter meu peso, né? Fazer faculdade. Era uma loucura a minha vida, né? E meu marido também era magro, tá? A gente se conheceu, os dois magros. Aqui uma foto, vou mostrar agora para vocês. Uma foto nossa, de quando a gente era magrinho, que a gente se conheceu, tá? Então, a gente tinha uma vida muito corrida de fazer faculdade. Eu morava numa república, tá? Então, meu marido morava com os pais dele, né? É, E a gente começou a namorar. A gente pouco saía de casa, tá, pessoal? Porque nós não tínhamos grana para sair mesmo, tá? Então, o nosso programa era ficar em casa mesmo nos fins de semana. Então, a gente não saía, não comia muito lanche, porque não tinha grana. Veja, a gente tinha que escolher entre estudar e sair e comer delivery. A gente escolheu estudar. Tanto eu como ele, nós tínhamos o dinheiro contado para pagar os estudos. Que a gente, além de fazer faculdade, ainda tinha cursos para fazer. A vida foi bem puxada nessa época e eu morava numa república justamente para economizar. E essa república tinha meninas do Brasil inteiro. Foi um intercâmbio, né? Muito legal. Eu tenho amizade com elas até hoje. Então, tinha 6 meninas de vários estados aqui do Brasil. Então, a gente vivia ali para economizar. A gente cuidava tudo, sozinhas da casa, tudo. E dividia todas as despesas, tá? Pra gente conseguir estudar com... Todo mundo ali tinha um sonho de fazer alguma coisa e todas estudavam de alguma forma, né? Então, economizava, lógico, também na comida. E a maioria fazia dieta, né? De todas da mesma faixa etária de idade, todo mundo ali cuidando da alimentação, enfim. E a vida foi assim por alguns anos, tá? E depois que eu me formei, meu marido se formou, tudo, a gente daí noivou, né? E um ano depois a gente casou. E assim, a vida começou a mudar para nós ali, porque principalmente na área dele, que a área dele é TI, né? Então começou a mudar a vida. Graças a Deus, tudo mudou para melhor a nossa vida. E foi quando a gente começou a engordar. Aqui, ó. O resultado de comer fora, sair muito, viajar, aproveitar a vida sem o controle alimentar. Foi isso. Engordamos. Dizem que um casal feliz engorda junto, né? Brincadeiras à parte, tô brincando. E nós engordamos, só que ele engordou 20 e poucos quilos, que ele sempre teve uma gene magra, né? Eu não engordei muito mais, porque eu sempre tive problemas com obesidade, né?
E nisso, fomos levando assim. Ele era muito chato pra comer, ele quase não comia nada, gente. Não comia salada, ele não comia. A vida dele era miojo e batata frita. Ele não tinha uma alimentação saudável, tá? Em contrapartida, eu sempre, desde casa, eu fui acostumada a comer salada, essas comidas, né, mais saudáveis. Só que eu comia mais, eu me desvirtuei, saí por outro caminho e engordei. E não adianta, gente. Quando você é obeso, às vezes até você tendo uma base boa de alimentação saudável, você se descontrola ou tem compulsão alimentar até com alimentos saudáveis. Eu acredito que muitas pessoas aqui se identificam comigo, né? Meu marido também bebia muita cerveja. E um belo dia, ele passou muito mal no Natal, que também é aniversário dele. A gente fez uma festa em família. E depois ele me falou assim, eu não conseguia respirar. Eu achei que eu ia morrer. E daí, a partir desse dia, ele começou a mudar. Ele falou, não, eu tenho que mudar a minha vida. Então, eu vou parar de beber, vou começar a fazer o esporte, vou emagrecer, vou comer saudável. E meu marido é uma pessoa, assim, que quando ele fala isso, ele vai fazer. Ele mudou da água pro vinho, gente. A minha mudança tem sido bem devagar, mas a dele, não. Eu comecei a fazer... Daí, eu falei assim, olha, eu só que vou fazer comida em casa... Porque nós dois trabalhamos home office, gente. Nós somos nômades digitais há muitos anos, bem antes da pandemia, desde 2010. A gente trabalha em casa, né? Um home office. Então, não é uma novidade para nós trabalhar em casa. Então, por isso que eu consigo fazer comida em casa, tá? Eu tive um período da minha vida que eu tive 2 empregos. Aí eu não conseguia fazer assim fresquinha, daí eu fazia marmitinha. E eu falava, olha, eu não vou fazer 2 comidas, você vai ter que comer o que eu faço. Que é comida assim, não tem essa de fazer 2 e tal. Eu comecei a conversar com ele, falar, olha, agora então, se tá saudável, vamos fazer assim, vamos comer assim. E ele foi experimentando essa nova fase e deu tudo certo, né? Só que, o que acontece? Isso aconteceu em 2016, por aí, 17, tá? Essa mudança dele. O que acontece? Eu comecei a mudar, daí eu fazia uma semana de dieta, um mês, daí depois eu jacava. Eu fiquei entre indas e vindas, você sabe, né, como é. Eu nem vou me alongar muito nisso. Enquanto que ele tomou a decisão, ele emagreceu quase 30 quilos e ele mantém até hoje, né? Ele encarou, sabe? Porque ele não tem compulsão alimentar e ansiedade, é muito diferente, né? Enfim, mas ele tá de parabéns, eu admiro isso nele. O que eu quero dizer com isso também, gente, não é que é fácil para todo mundo, não é. É a base aqui dessa alimentação hoje aqui em casa é o diálogo. Nós temos muito diálogo, é sério. Às vezes eu chego nele, quando eu tô fazendo os 40 dias lá que eu faço de sem açúcar nenhum, que converso, olha, eu vou começar 40 dias sem açúcar, vamos conversar aqui, se você quiser comer um doce, tal, a gente conversa. E ele também, quando ele quer comer um hambúrguer, uma pizza, ele chega em mim e fala, olha, nesse fim de semana vamos comer uma pizza, vamos comer um hambúrguer? Aí a gente planeja, assim, sabe? A gente fala, tá bom, então sábado a gente come um hambúrguer e domingo a gente fica bem saudável. Ah, não, sexta a gente vai comer uma pizza, a gente fica bem saudável no sábado. Então a gente conversa. O diálogo, a gente é a base de tudo numa casa, né? Tem lá na Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, e é verdade. Então eu comecei a instaurar esses diálogos assim entre nós, justamente para que os dois tenham sucesso nos seus objetivos, né? Uma boa relação, ela é pautada pelo diálogo, né? Então às vezes você fala, nossa, meu marido ele compra um monte de pão, ele não tá nem aí. Também já foi assim, sabe, aqui, mas a gente, quando nós decidimos mudar, por comum acordo, assim, conversar mesmo sobre isso, hoje, às vezes eu também tenho vontade de comer alguma coisa, por exemplo, eu gosto muito de pastel, e ele já não é tão fã. Faz tempo que eu não como um pastel. Mas quando eu quero comer, eu já planejo falar, domingo eu vou comer o pastel, e eu falo pra ele, eu quero muito comer o pastel. Aí ele, beleza, nós vamos, né? Ele fala, não, nós conversamos. E assim, funcionou muito esse diálogo entre nós, né? Eu nunca imaginei que eu chegaria nele hoje e perguntaria assim, qual é a sua comida preferida? Ele responde, sabe o quê? Comida de verdade. Quando nós namorávamos, é uma das perguntas que a gente mais se faz, né? Quando namora. E ele dizia pizza, né? Então hoje a gente come pizza uma vez por mês. Antigamente a gente comia sexta, sábado, né? Então os dois estão mudando, né? O dele foi mais rápido, a mudança dele, porque ele tinha que perder menos peso que eu e também porque ele não tem ansiedade e compulsão alimentar, né?
E assim, ele é muito decidido nas coisas que ele faz. Eu admiro demais ele nesse ponto. Se ele fala que ele não vai comer, gente, ele não come. Ele a gente já, eu ainda fico, eu ainda tô aprendendo isso, sabe? Pra mim é uma dificuldade, eu fico bambeando ainda em algumas coisas, né? Ele não, ele é bem decidido. Então hoje nós estamos enfrentando tudo isso junto. E ele me apoia assim. Às vezes eu tô aqui, quero comer uma coisa diferente, ele vem, conversa, e fala: olha, se você quer mesmo, ok, mandei você. Ele me ajuda, né? Aí você vai falar: mas eu não tenho esse apoio em casa. Mas, gente, não foi assim sempre, né? Vocês viram. Foi construído isso pouco a pouco. Você vai ter. Alguém tem que começar, né? Eu sempre fazia salada em casa, ele nunca comia, eu comia tudo sozinha. Hoje, ele come a mesma coisa que eu, de salada, né? Porque eu fui colocando no prato dele. Falei: come um pouco, porque isso aqui é saudável, porque isso aqui é bom. E ele foi também se interessando pela saúde, então hoje ele gosta. Quando não tem uma salada, às vezes acabou, ou tem só legume, ele fala: nossa, não tem salada. Eu falei: hoje acabou. Ah, tá, tem que comprar então. Ou seja, ele pegou amor por isso. Então, qualquer pessoa pode pegar o amor pela alimentação saudável. Só que é um hábito, é uma construção diária, né? Não é fácil. Por exemplo, tirar uma casa que só tem guloseima, a gente pedia delivery, gente, todos os dias, porque nós éramos muito ocupados na época. Então, você imagina, a gente sair daquela vida para essa, foi uma construção de alguns anos, tá? Desde 2016, 2017 que nós estamos aí. Eu, indas e vindas, emagrecendo e engordando, ele pegando firme, mas eu sempre empurrando em mim mesma. Não, tem que ser alimentação saudável, tem que ser, porque a gente sabe que emagrecer não é só o único processo que a gente tem que enfrentar, a gente tem que enfrentar a manutenção também. E eu emagreci, engordava, e hoje eu decidi que eu não quero mais ser assim. Então, essa construção está sendo diária, tá? Ela é fácil, mas é perfeitamente possível, né? Eu vou mostrar um pouco da minha alimentação e da dele. O que que tem de diferente na minha alimentação e da dele? A quantidade, né? Porque as coisas basicamente são as mesmas. Ele mesmo prepara o café dele da manhã, né? Com as coisas que ele precisa. Ele suplementa várias coisas, porque ele também faz enduro e ele gasta muita caloria, né? O tipo de esporte que ele faz, gente, ele gasta muita caloria. Então, ele precisa de suplementação, ele toma várias coisinhas. E ele também come coisas mais calóricas, às vezes, né? Mais castanhas, mais coisas assim com calorias, né? Mas é basicamente a mesma coisa, eu vou mostrar para vocês. O almoço é igual, ele come um pouco mais de calorias, né, do que eu no almoço. Ele come bem mais frutas também do que eu. O lanche, o café dele é mais reforçado. E o jantar é um pouco a mais, vocês vão ver, umas calorias a mais, óbvio, porque ele é homem, porque ele gasta mais caloria que eu. Mas também não é uma comida diferente. É a mesma coisa, até porque, gente, eu não tenho como fazer duas comidas, eu não tenho tempo para isso. Eu trabalho fora, eu cuido da casa, eu tenho uma vida bem corrida também, então eu não tenho como fazer duas comidas. E, sinceramente, eu não faria, mesmo que eu tivesse tempo, porque eu acho um absurdo fazer duas tipos de comida dentro de uma casa. Uma família tem que comer a mesma comida, né? É a mesma coisa. Vou fazer arroz, feijão, bife e tal, vai comer isso. Às vezes, por exemplo, ele come arroz e feijão e eu não quero arroz e feijão, como só, né? Aí tudo bem, mas a base da comida é a mesma. Eu jamais vou fazer duas. À noite, geralmente faz uma sopa, faz um lanchinho, ele come o que tiver, ele não reclama mais. Antigamente era outra história, mas hoje não, porque eu fui também colocando essa questão aqui em casa, né? Como sou eu que administro a casa, tudo. Então, a mulher vai aos poucos instaurando o seu estilo dentro de casa, né? E funciona, né? É um trabalho, assim, constante, mas funciona. Funcionou pra mim, né? E funcionou em todo lugar, né? Pode perceber, na minha casa, minha mãe colocou o estilo dela e até hoje é o jeito dela, né? Então, toda mulher nós temos esse poder, né? De a gente criar os hábitos da família. E eu achei importante porque me arrependi de não ter começado antes a fazer isso. Eu acho que que eu não tenho, nós não temos filhos. Se eu tivesse, com certeza eu faria para o bem, né, da saúde deles também. Porque, às vezes, o nosso corpo, ele quer comer o que ele gosta.
Eu também adoro pão francês, gente, é sério. Eu adoro pães e massas, mas como é que eu vou ter isso todo dia se eu não tenho controle? Eu não tenho controle. Se eu tiver pão francês em casa, eu vou comer um. Eu digo isso porque, para mim, seria muito difícil entrar numa alimentação saudável se eu tivesse uma família que não estaria comigo, tá? Assim, claro que cada um de nós tem o seu caminho. Cada um de nós tem o seu caminho. Meu marido sempre fala isso. Às vezes a gente sai para algum lugar e ele falou, hoje eu vou comer uma sobremesa. Daí eu falei, mas eu nem vou. Ele falou, cada um tem o seu caminho. Eu já trilhei o meu, agora eu posso comer. Aí você pode ir com moderação. Aí você tem que ver aí seu cálculo, como é que tá, as tuas calorias, enfim. Você que tem que ver, né? Então, cada um de nós tem o nosso caminho. Às vezes, ele come uma coisa diferente ou não como. Cada um tem que saber o que pode ou não, né? Não podemos colocar a culpa em outra pessoa porque a gente não consegue. Porém, quando você tem uma família que te ajuda, que está na mesma vibe que você, fica bem mais fácil, não é mesmo? Por isso, gente, que tem aquele ditado que fala assim, aves da mesma plumagem voam juntas. Eu não sei se vocês viram alguns memes, alguns reels por aí no Instagram, que tinha lá um reels que falava assim, águia só voa com águia, óleo não mistura com água. Esse ditado é muito real. Por quê? Se você é uma pessoa saudável, como que você vai ter um monte de amigos que só gostam de beber bebida alcoólica e comer hambúrguer e pizza? É difícil. Você não vai conseguir, porque, queira ou não, você estará junto ali, você vai sofrer muito mais. Eu acho que quando a gente muda o nosso estilo de vida, até quem está ao nosso redor vai mudando. A família você consegue ir moldando aos poucos, né? E os amigos você vai se retirando de cena. Porque eu vi isso na nossa casa, né? Meu marido sempre bebeu muito, antigamente, e ele tinha vários amigos que era só festerê, né? Cerveja e tal. E hoje hoje os amigos dele são o pessoal do enduro. Então, quando a gente sai, a galera da bike, a galera saudável, vibe, o pessoal até toma uma cerveja, né? Mas é uma cerveja, duas, aquelas, né? Não é mais aquele monte de caixas e caixas. Então, você vai sempre pendendo para o lado das pessoas que você se identifica. A mesma coisa aconteceu comigo. Sempre sair para comer pizza, hambúrguer, eu não tenho mais amigos que fazem isso. Eu não estou dizendo, né, para você, que tem que mudar as companhias, não. É que você vai automaticamente mudando. E quando você tem uma casa que ninguém segue o que você faz, você vai ver, você vai tentar levar essas pessoas para o seu lado. E, sério, se você persistir, se você, sabe, começar a colocar o lado positivo de tudo isso, as pessoas vão começar a observar você. E muitas vão te seguir também, né? Porque a mentalidade de muitas pessoas é que ser saudável é ser chato, é comer comida ruim. Não é verdade, né, gente? Você pode ser saudável comendo arroz, feijão, carne, ovo, né? Final de semana, se você for saudável de segunda a sexta, gente, no fim de semana você pode comer o que você gosta, especialmente aquelas pessoas que não precisam perder peso. Né? Eu tenho várias amigas que elas fazem a dietinha delas de segunda a sexta e no sábado comem hambúrguer, no domingo pizza, porque elas estão magras e elas já conseguem administrar o peso, né? Agora, se você precisa emagrecer, você tem que dar uma cuidada a mais no fim de semana, né? Porque imagina você de segunda a segunda comendo porcaria. Na segunda, come um hambúrguer, no outro dia um hot dog, uma hora a conta vai chegar, gente, é muito grave, né? Essa conta aí de comer totalmente fora da casinha. E é ruim porque às vezes essas pessoas falam assim, nossa, eu não tenho dinheiro para comer saudável, mas você não precisa viver de coisa cara, né? Coisa mais comer comida de verdade, deixar pro fim de semana, comer aquela coisa gostosa. E, gente, parece que quando você tá numa dieta, vocês já perceberam isso? Você tá de dieta. Aí no fim de semana você fala, vou comer um hambúrguer. Não parece que aquele hambúrguer fica bem mais gostoso? Eu tenho essa impressão, que aquele hambúrguer fica muito mais gostoso do que se eu fosse comer todo dia, isso.
Então, você vai tá aí treinando o seu paladar, né, para ter uma vida mais saudável e com aquela equilibrar o peso e também com aquelas doenças, né, porque com a idade é meio que inevitável começar a subir o colesterol, glicemia, pressão alta, aí é caro cuidar de tudo isso mesmo. Bom, agora vamos lá, vou mostrar para vocês então um dia comparando meu prato e do meu marido e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de deixar aqui teu comentário, tá? Para eu saber de você qual que é a sua dificuldade na sua casa, o que você quer mudar aí na tua casa e não consegue, que ninguém quer fazer dieta por você, ou então, não digo nem fazer a dieta, mas comer um pouco mais saudável. Conta aí que nós vamos conversar bastante, tá? Vamos começar com o meu café da manhã. Aqui eu tenho uma tapioca, gente, em torradinhas. Eu já comprei pronta. Aí eu coloquei uma ricota. Isso é um cremezinho que eu gosto bastante. E depois por cima eu coloquei ovos mexidos. Proteína pura por aqui, né? E uma laranja para acompanhar com um cafezinho sem açúcar. Esse foi o meu café da manhã. Aí eu salpiquei um pouquinho de chia por cima para acrescentar mais fibras na minha refeição. E aqui está o café da manhã do meu marido. Olha só, tem torradas, 2 ovos, chia, mamão, café, castanhas, amêndoas, que são bem calóricas, né, gente? Então, eu não como tudo isso. Aqui tem abacate com várias fibras, whey protein, tudo que ele faz mexidinho. E ainda tem uma laranja. O café. Começo aqui a preparar o nosso almoço. E hoje eu vou fazer bisteca suína, gente. 2 bistecas aqui, uma para mim, uma para ele. A maior é sempre para ele. E eu vi uma nutricionista falando isso outro dia. Ela disse que o prato maior é sempre do homem, tá? Então, achei bem interessante isso. E eu vou pesar aqui a bistequinha, porque às vezes a gente acha que bisteca não se enquadra na dieta. E se enquadra sim, gente. 100 gramas de bisteca tem 157 calorias, tá? E aqui eu vou pesar a minha, tirando o osso, tudo, para ver quanto que vai dar, tá? Assim vocês têm uma base, mais ou menos, de quantas calorias tem essa bisteca. E eu faço ela na air fryer para ficar mais saudável, tá? Vamos lá. Aqui a balancinha, vou pesar ela sem osso. E olha só, vai dar 208 com osso, tá? Com osso. E agora eu vou tirar o osso dela, porque a gente não come o osso, né? Então não é válido isso. Bora fazer esse experimento. Tirei o osso, ficou 136 gramas, 137 gramas, aproximadamente 200 calorias, tá bom? Temperadinha assim, agora eu vou fazer na air fryer. Não é algo que não se possa ingerir na dieta, né, gente? Porque 200 calorias é a média, assim, da proteína. E eu vou começar agora a montar aqui uma salada, gente. Essa salada é para nós dois, então eu já inicio aqui com as folhas que já foram lavadas, né, higienizadas, uma cenourinha ralada. Eu já deixo montado para ficar mais fácil depois na hora de servir. Aqui eu coloquei um picles e também uns tomatinhos. Vou fazer um molho bem rápido com iogurte, limão, um pouquinho de mostarda, azeite, sal, pimenta, orégano, tá? E por fim eu coloco sementes de gergelim. Olha, o molhinho tá pronto. A nossa bisteca suína tá pronta, olha, fica bonita, suculenta. Você tem que ir monitorando ela na air fryer, tá, gente? Pra não ficar muito ressecada. Aí eu fico monitorando, eu deixo... Geralmente, uns 15 minutos eu vou virando ela, eu vou analisando isso, tá? Fazendo um testezinho na hora pra não deixar ela ficar muito esturricada. Senão fica ruim, né? E agora eu já vou começar a montar o prato. Eu vou iniciar pelo meu, tá? Gente, eu sempre monto o prato, tanto o meu como o do meu marido, tá? Porque eu gosto dessa montagem e também porque eu não faço muita comida para não ficar sobrando para repetir. Essa é a minha estratégia. Aqui eu tô usando um arroz vermelho que eu encontrei no mercado, quis testar. Eu coloco 3 colheres de sopa para mim de arroz, forro a metade do prato com a salada e depois eu já venho com a proteína, tá? Esse aqui é o meu prato. Ficou assim, lindo, maravilhoso e, gente, tava muito bom. Eu já coloco aqui um molho da salada, porque eu gosto de colocar um molho assim por cima já na hora, né? O meu marido não gosta, então eu não coloco pra ele. Ele
Ele que coloca depois, se ele quiser, mas geralmente ele não gosta desse tipo de molho. Eu já sou apaixonada para dar um sabor especial aí na comida, né? E ficou assim a minha comidinha. E agora vamos pro almoço dele. Olha, ficou dessa maneira. A dele foi 7 colheres de arroz, salada e uma bisteca maior. Então, já, às vezes ele comeu até 10 colheres de arroz, vai depender do dia, tá? E hoje nossa comidinha por aqui foi essa no almoço. Ficou tão linda também, né? É assim que a gente come todos os dias. Eu monto os pratos e essa é a comida certa para essa refeição, tá? Não gosto que sobre, porque senão a gente acaba repetindo e a dieta vai pro espaço, né? E bora pro meu café da tarde, que hoje eu escolhi comer 3 torradinhas dessa Magic Toast da Marilã, que tem 13 calorias cada uma, gente. É bem levinha, eu gosto bastante quando eu tô com aquela vontade de tomar um café. E vou colocar um creminho de ricota nelas, que também tem proteína, para complementar aí um lanchinho que eu adoro fazer à tarde, porque é meu descanso também, né, do trabalho home office. E tá aqui, olha, coloquei uma frutinha e um café sem açúcar sempre, né? Assim eu descanso, apreciando uma boa xícara de café. E esse foi o café da tarde do meu marido. Olha a diferença. Aqui para o jantar dele, olha, já com as frutas separadas, com uma sopinha, que eu tô fazendo sopa essa semana, então fica mais leve para todo mundo. E à noite a gente gosta de comer bem leve. É o nosso combinado por aqui. E esse é o meu, né, gente? Olha, a sopinha com uma fruta, né? Então é uma diferença aí. O que vocês acharam? Diz aí. Um beijo, até o próximo vídeo.